Seja bem-vindo ao nosso encontro com a palavra. Estamos estudando o Evangelho de João versículo por versículo. Sua atenção nos dá grande alegria. Acomode-se e continue conosco. No final do último programa, prometi que responderia 3 perguntas referentes ao texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Por isso, convido você a ouvir atentamente a leitura desse texto e responder as perguntas. O que o texto diz? O que ele significa? O que ele significa para você e para o mundo? Intitulei o resumo que fiz do Evangelho de João de As Maravilhas Espirituais do Mundo. Já ouvimos falar sobre as maravilhas do mundo antigo, as maravilhas do mundo moderno e as maravilhas da natureza. A dimensão espiritual é a mais importante da nossa vida. E esse texto do Evangelho de João fala de 7 maravilhas desta dimensão, as 7 maravilhas espirituais do mundo. A primeira maravilha espiritual do mundo é o melhor projeto do mundo. Deus tem um projeto especial para cada vida que nasce. Se olharmos para esse mundo através de um microscópio, ficaremos fascinados com o projeto do mundo. É preciso ter mais fé para crer que o mundo é obra do acaso do que crer que houve o projeto de um arquiteto por trás de tudo isto. As Escrituras afirmam que Deus é o grande arquiteto que projetou desde as coisas bem pequenas até as grandes. O maior projeto do mundo e uma das maravilhas espirituais é o projeto de Deus para cada ser humano. Não existem 2 pessoas iguais em todo o mundo. Possuímos impressões digitais diferentes e vozes diferentes, através das quais podemos ser identificados com o uso de equipamentos eletrônicos. Não existem 2 homens iguais, assim como também não existem 2 flocos de neve idênticos. Deus criou cada ser humano como uma pessoa única e individual. É o que as Escrituras afirmam. E Ele tem um plano perfeito para a vida de cada ser humano. Esta é uma das maravilhas espirituais do mundo. A segunda maravilha espiritual do mundo é o maior divórcio do mundo. Esse é o tema principal do capítulo 3 de Gênesis, que percorre toda a Bíblia. Deus criou o homem com capacidade de fazer escolhas. A prova disto é que Ele permite que façamos escolhas erradas. E o homem escolheu, e infelizmente escolhe todo dia viver separado de Deus. O pior divórcio não é esse divórcio epidêmico que ocorre todos os dias nos tribunais das varas de família de todo mundo. O pior divórcio é o que ocorre entre Deus e o homem, por causa do homem. Deus criou o homem com a liberdade para escolher se divorciar do seu próprio Criador. Para mim, este é o pior divórcio do mundo e, ao mesmo tempo, uma das maravilhas espirituais do mundo. A terceira maravilha espiritual é o maior dilema do mundo. Todos os pais enfrentam esse dilema. Nós pais amamos nossos filhos, mas às vezes eles se rebelam contra nós. Eles nos entristecem com as coisas que fazem. E quando percebemos que os valores dos nossos filhos estão em conflito com os nossos valores, enfrentamos um dilema. Como podemos expressar nosso amor para com nossos filhos e, ao mesmo tempo, ensiná-los o certo e o errado? Temos um senso de justiça. Por isso, não podemos simplesmente ignorar a rebelião deles contra aquilo que achamos que é certo. Este foi o dilema que Deus enfrentou quando criou o homem, colocou-o no mundo e lhe deu livre escolha. Todos sabemos que Deus é amor e que seu amor é incondicional. Deus nos ama com o amor ágape, um amor abastecido pela sua graça e misericórdia. Mas Deus é santo, Deus é justo, Deus é absolutamente justo. Como Deus pode manter o seu senso de justiça ofendido quando suas criaturas escolhem fazer o que não é certo e ainda assim amar suas criaturas? Deus é justo juiz. Imagine um jogo de futebol absolutamente justo, cujo juiz marca todos os pênaltis e faltas. Deus não é o tipo de juiz que num lance marca um pênalti, no outro manda o jogo seguir, não marca o pênalti outra vez. Não, Deus não seria Deus se fizesse isto. Por isso temos esse dilema. Como Deus, que é perfeito e justo, manifesta seu amor e sua justiça ao mesmo tempo? Esse é um dos maiores dilemas do mundo e uma das maravilhas espirituais do mundo. As boas novas que chamam de a maior declaração do mundo é a declaração que encontramos no capítulo 3 do Evangelho de João. A maior declaração não foi a proclamação da independência do Brasil. A maior declaração do mundo é a declaração do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de que Deus manifestou sua justiça divina e seu amor perfeito e incondicional na cruz, levando Jesus Cristo à cruz, levando seu Filho à cruz.
acabou-se a guerra. Foi assim que Isaías colocou no capítulo 40, versículo 1 do seu livro: Consolem, consolem o meu povo, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que foi imposto, pago por sua iniquidade. No capítulo 53, o profeta também escreveu: O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esta é a maior declaração de todo o mundo. Essa declaração é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa foi a declaração que Jesus fez, registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A próxima maravilha espiritual do mundo é a maior decisão do mundo, por causa da maneira como Jesus manifestou a verdade do Evangelho nessa passagem de João 3, versículo 14 a 21, ou versículos 14 a 21, Jesus anunciou que ele era o único Filho de Deus, a única solução de Deus e o único Salvador. Estava encerrada a guerra. O preço foi pago, conforme Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo afirmou que quando Cristo morreu na cruz, Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Quando Jesus morreu na cruz, tomou sobre si os pecados de todo mundo. Paulo afirma em 2 Coríntios 5, versículo 21, assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O preço foi pago com a morte de Cristo na cruz. Depois da morte de Jesus Cristo na cruz, não há mais acusações de pecado pesando sobre nós, porque essas acusações foram todas lançadas sobre o único Filho de Deus. Esta é a maior declaração do mundo e uma das maravilhas espirituais do mundo. No meio desta grande declaração, Jesus jogou a bola para nós. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Agora, a bola está do nosso lado. Através de Cristo, Deus nos disse: fiz a minha parte. Agora a nossa parte é crer. Para que esse milagre aconteça e seja a maravilha espiritual que Deus quer que seja, devemos tomar a atitude de crer. Essa decisão é a maior decisão do mundo. Essa é a decisão mais importante do mundo porque tudo gira em torno dela. A diferença entre salvação e condenação depende da decisão que tomamos. E como nossa vida eterna depende dessa decisão que tomamos, considero esta decisão uma das maravilhas espirituais do mundo. A próxima maravilha espiritual é a maior direção do mundo. Como você sabe se realmente crê? Como eu já disse, é importante ter certeza de que nossa fé é autêntica e verdadeira. Jesus ressaltou isso quando lhe disseram que criam. Para esses, Jesus respondeu: siga-me. Isto é confirmado em todo o Evangelho de João e nos outros também. Quando Jesus disse siga-me, para aqueles que confessaram crer nele, a maioria percebeu que na verdade não cria muito e por isso não o seguiu. Mas uma pequena minoria comprometida com Jesus, a respeito de quem lemos no Evangelho de João, realmente creu nele e o seguiu. Essas pessoas assumiram o compromisso de segui-lo e descobriram que essa direção, o caminho de Jesus e todas as mudanças decorrentes são uma das maravilhas espirituais do mundo. A última das 7 maravilhas espirituais é a maior dinâmica do mundo. Esta maravilha espiritual foi destacada por Jesus nessa passagem de João, quando ele falou de nascer de novo. Não compreendemos a parte de Deus nesta maravilha, mas conseguimos compreender a nossa parte. De alguma forma, o milagre do novo nascimento acontece. Quando tomamos a decisão de acreditar na maior declaração do mundo e começamos a caminhar na maior direção do mundo, a direção do caminho de Jesus, então recebemos uma força, uma dinâmica de Deus. Algumas pessoas descrevem a maior dinâmica do mundo dessa forma. Eu creio que ele é, mesmo que eles não acreditem que ele foi, e mesmo que eles não tenham certeza do que ele fez, mesmo assim eu sei que ele ainda faz. Jesus fez mais do que morrer na cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Isso quer dizer que hoje ele está vivo no planeta Terra. Ele ainda é e ainda faz.
Quando tomamos a decisão de acreditar na maior declaração do mundo, ele vem para as nossas vidas. O Cristo que se torna para nós a maior dinâmica do mundo. Estas são as 7 maravilhas espirituais do mundo. Elas sintetizam o 3º capítulo do Evangelho de João e o que Jesus disse sobre nascer de novo. O maior projeto do mundo, o maior divórcio do mundo, o maior dilema do mundo, a maior declaração do mundo, a maior decisão do mundo, a maior direção do mundo e a maior dinâmica do mundo são as 7 maiores maravilhas. E são os 7 maiores fatos do mundo que eu descobri. Eu os chamo de as 7 maravilhas espirituais do mundo. Na verdade, não importa o nome que dei. Para você, o mais importante é saber o nome que você dá a esses fatos. As boas novas são que quando tomamos a decisão de crer na declaração e caminhar na direção do caminho de Cristo, quando recebemos o seu poder, sua dinâmica, então ele apresenta o projeto que tinha no seu coração para nossas vidas antes mesmo de nascermos e antes de nascermos de novo. O maior projeto do mundo foi assim descrito pelo apóstolo Paulo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Segundo Paulo, este é o atual propósito da nossa salvação, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A descoberta do projeto que Jesus tem para cada um de nós, seus filhos, é o que acontece quando tomamos a maior direção das nossas vidas. Quando cremos e recebemos a dinâmica para nos tornarmos os filhos de Deus, como Ele planejou que fôssemos. Não há nada mais bonito do que abrirmos o coração e recebermos o Filho de Deus, ou seja, recebermos todo o projeto de Deus para a nossa vitória, para a nossa vida, para a nossa salvação. Infelizmente tenho que parar por aqui, mas eu espero você para mais um estudo do Evangelho de João. Até lá, Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.